Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É um concurso que vai ser feito num só dia em várias capitais do Brasil. Então, 200, eu né? acho que essa questão da descentralização regional é absolutamente inovadora. São 200 cidades. 220 cidades. 220. Tá? Então, nós estamos interiorizando o concurso público. O concurso sai das capitais. Não vai poder Exatamente. precisar se deslocar. Chega até as pessoas. Não é a música do Milton Nascimento, isso. né? Todo Ir artista aonde tem que ir o povo aonde o está. povo está. Então, o Estado tem que ir onde as pessoas estão. Né? Não as pessoas se dirigirem. Então, os vai ser concursos mais eram muito inclusivo. restritos. Era Brasília e as grandes capitais. Né? Agora não, você vai ter concurso em pequenas cidades do interior do Brasil, que de alguma forma são cidades referência naquelas regiões. Né? Então, teve toda uma metodologia construída pelo IPEA, juntamente com o IBGE. Né? Então, foi também uma coisa que surgiu do nada, a escolha dessas cidades é uma escolha de caráter científico, né? Tem uma metodologia por trás disso. Então é isso, desde isso, as concepções metodológicas, a ideia, os fundamentos, os princípios que norteiam a concepção do concurso, tudo é muito inovador, né? Tudo é muito diferente. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Hoje eu sou Carlos Alexandre e eu estou com minha colega aqui, Rosana Resso, e hoje nós vamos conversar com Regina Camargos. Ela é secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada pelo convite e agradeço em nome da Secretaria de Gestão de Pessoas, do secretário José Celso e do Ministério da Gestão e Inovação, aí em nome da ministra Esther Duer. Regina, vamos começar falando de um assunto que em Brasília não tem outro, né? Interessa No muita Brasil. gente no Brasil, é verdade. Estamos falando de pelo menos 500 mil inscritos já desde o início da semana, já tem muito mais gente. Já né? chegamos De lá a pra cá. 700 mil agora de manhã. Então eu estou me referindo ao concurso unificado. E você, a gente sabe que você é uma das maiores autoridades dentro do Ministério para falar sobre isso. Eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a avaliação que você está fazendo até esse momento, para começar a nossa conversa, do processo do concurso unificado. Olha, eu costumo dizer que esse concurso é uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive na minha vida profissional, né? Eu sou economista, já formei há algumas décadas, muitos dos candidatos que vão participar do concurso unificado nem tinham nascido quando eu me formei, né? Então, eu considero assim, sem dúvida alguma, é a experiência mais disruptiva, mais inovadora, mais desafiadora que eu já tive em toda a minha vida profissional, né? Tanto pelo seu caráter muito, muito diferente, né? Muito inovador, quanto pelo que essa experiência exigiu, assim, de uma capacidade imensa de convencimento, de negociação, né? São 21 órgãos envolvidos e esses órgãos habituados a um formato de concurso, cada um fazia o seu, né? Enfim, né? Todo mundo acostumado com essa pedagogia dos concursos, com esse formato tradicional, que era uma coisa natural, né? E, de repente, chamar esses órgãos se voluntariamente se aderirem a essa experiência tão inovadora, é um baita desafio, né? Porque você está chamando as pessoas para um terreno que é desconhecido, os gestores dos órgãos, né? Os técnicos dos órgãos, chamar essas pessoas para algo que elas nunca viram. Eu não sabia o que era, nem as pessoas que digamos, tiveram as ideias iniciais sobre o concurso, sabiam o tamanho do desafio que tinham diante de si. Né? Como que foi essa concepção desse concurso unificado em blocos, né? São 8 blocos para 8 blocos, 8 editais. Isso. Então, não é uma ideia que nasceu do nada, né? Ela não brotou do chão. São ideias que vêm sendo amadurecidas por um conjunto, um corpo técnico aí de pessoas, e aí, claro, o secretário José Celso, né? A diretora de provimento da Secretaria de Gestão de Pessoas, a Cida Chagas, né? Então, são pessoas que vêm há muito tempo estudando
né? Inclusive literatura internacional especializada. Agora mesmo no fim do mês nós vamos lançar uma revista, né, que chama Gestão de Pessoas em Ação, que reúne alguns artigos da equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas, equipe técnica, em que existem muitos depoimentos, né, muitas reflexões sobre essa experiência do concurso do ponto de vista da sua concepção, né, de onde que veio essa ideia, né? Exato, E isso. tem amparo, inclusive, em literatura internacional, né, em que a literatura internacional sobre concursos, né, especialistas de outros países que estudam a burocracia pública em outros países do mundo, dizendo que os concursos nos seus formatos tradicionais, eles têm algumas limitações. Eles podem até ter uma lógica um pouco mais racional, mas ao fim e ao cabo eles acabam reproduzindo uma lógica social, por exemplo, de exclusão, né? Porque eles vão ficando, os certames vão ficando cada vez mais caros, né? E vão eliminando da participação pessoas que não têm condições de pagar o custo desses concursos, né? Os concursos públicos são muito caros. São caros para o Estado, né? Para os gestores públicos, para os órgãos, eles demandam assim, para um os nível... candidatos, né? Para os candidatos, Exatamente. né? E para os candidatos, muito, né? Então, a gente chegou a botar, assim, na ponta do lápis, né, alguns concursos mais disputados no Brasil, né, para as carreiras de Estado, típicas de Estado, os candidatos chegam a desembolsar R$30 mil, É verdade. né? Nos cursos, Entre né? concursinhos, Apostilas. apostilas, livros, viagens, né? As pessoas desembolsam uma quantia de dinheiro muito expressiva. E a gente sabe que isso é uma coisa completamente afastada da realidade da maioria dos jovens desse país. Então, isso cria barreiras à entrada para a juventude. Né? E eu acho assim... Mas nesse sentido, o concurso unificado, o modelo que está sendo preparado Sim. e adotado, ele atende essa questão de que forma? Olha, eu acho que ele abre mais, né? Então, assim, primeiro, não é um concurso feito por órgão, né? É um concurso feito por vários órgãos, para vários órgãos, com vagas de vários órgãos, de nível superior e de nível intermediário. Né? Segundo, é um concurso que vai ser feito num só dia em várias capitais cidades do Brasil. Então, 200, eu né? acho que essa questão da descentralização regional é absolutamente inovadora. São 200 cidades. 220 cidades. 220. Tá? Então, nós estamos interiorizando o concurso público. O concurso sai das capitais. Não vai capitais. poder Exatamente. precisar se deslocar. Chega até as pessoas. Né? Não é a música do Milton Nascimento, isso. né? Todo Ir artista aonde tem que ir aonde o povo está. Uhum. Então, o Estado tem que ir onde as pessoas estão. Né? Não as pessoas se dirigirem. Então, os vai ser concursos mais eram muito inclusivo. restritos. Era Brasília e as grandes capitais. Né? Agora não, você vai ter concurso em pequenas cidades do interior do Brasil, que de alguma forma são cidades referência naquelas regiões. Né? Então, teve toda uma metodologia construída pelo IPEA, juntamente com o IBGE. Né? Então, foi também uma coisa que surgiu do nada, a escolha dessas cidades é uma escolha de caráter científico, né? Tem uma metodologia por trás disso. Então, é isso. Desde isso, as concepções metodológicas, a ideia, os fundamentos, os princípios que norteiam a concepção do concurso, tudo é muito inovador, né? Tudo é muito diferente. A ministra tem falado nas entrevistas, né, inclusive com a nossa, de que houve uma preocupação ali para que esses concursados fossem mais generalistas, né? Isso. Porque existem muitas carreiras que hoje em dia não tem mais necessidade, né? Então, para que eles possam ter mais mobilidade entre as pastas também, né? Para não haver aquele famoso desvio de função. E isso também é um dos elementos, né? Como eu disse, esse concurso é cheio de novidades boas, né? Cheio de inovação. Por isso, Ministério da Gestão e Inovação, né? Então, essa coisa de pensar as carreiras fora de caixinhas, né? Isso é muito atrativo para os jovens. A administração pública está precisando de renovação. Né? Estamos com uma idade média dos servidores já elevada, muitos servidores já muitos em abono permanência, né? Já querem se aposentar, mas não podem porque o órgão precisa daquele servidor. Então, nós achamos assim que essa possibilidade de um rejuvenescimento da administração é fundamental.
né? E eu acho que aí, como política pública é muito importante, porque é o Estado oferecendo oportunidade de trabalho para a nossa juventude. Né? Então, jovens que se formaram recentemente, né, com todos esses estímulos que foram dados pelo ProUni, pelo FIES, né, e que passaram os últimos anos assim, pensando, puxa, eu estou aqui ralando, né, para terminar minha faculdade, eu vou trabalhar onde? Né? Então, não adianta você criar uma política pública de estímulo à elevação do nível educacional dos jovens, se na outra ponta você não oferece o trabalho para ele. Né? Então, você estuda, se qualifica, aumenta a sua escolaridade para fazer o que com aquilo? Então, acho que juntou as duas pontas, né? De um lado, um ministério lá atrás, com toda a ideia, as concepções do ministro Fernando Haddad, de aumentar a escolaridade da nossa juventude, né? Com o FIES, com o ProUni, e agora o concurso unificado, vindo justamente fechar esse circuito, né? De oferecer vagas de trabalho qualificadas para os nossos jovens. Então, acho que isso também é um elemento inovador. E as chamadas cargos ou carreiras transversais, a ideia também é atender a esse anseio da juventude por mobilidade. O jovem de hoje, eu sou mãe de uma jovem, né? Se eu chegar para minha filha e falar, ela tem 23 anos, e falar, você vai passar a vida inteira fazendo só isso, trabalhando naquele ministério, naquela sala, naquele lugar, com as mesmas pessoas, ela vai dizer, eu tô fora. Ela está fora. É uma outra concepção. Outro perfil, né? O jovem não quer isso hoje. Ele olha para aquilo, ele tem pavor. Ele prefere ser PJ, prefere ficar aí de del em del, né? O que é péssimo, né? Do que passar a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a possibilidade que o concurso oferece para o jovem é essa. Eu posso trabalhar hoje nesse ministério, uma carreira, por exemplo, PPGG. Especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele pode transitar por toda a esplanada, ele pode transitar por vários órgãos, né? Dependendo de onde ele for alocado, que cidade, que órgão. Então, ele tem uma carreira que ele pode conhecer 180 graus ou 360 graus, né? A administração. E eu acho que isso é um atrativo, é bom. É bom para o Estado, e é bom para atrair jovens para a administração. Agora, um ponto que chama atenção em relação ao concurso unificado é, digamos assim, a padronização, né? Quer dizer, você selecionar candidatos que tenham um determinado perfil e que sejam capazes interessados em mobilidade, em atuar em diferentes campos da administração pública. Agora, existe uma questão também que se coloca do ponto de vista do Estado, que é a questão da governança. Quer dizer, como é que você vai avaliar e obter os melhores resultados na medida em que você está escolhendo servidores padrões, digamos assim, e como isso vai ser, isso está sendo pensado também, porque é um passo adiante lá na frente, né? Sim. Olha, existem vários cargos do concurso que exigem cursos de formação. São cargos que exigem um alto nível de especialização. Muitos órgãos, inclusive, durante todo esse riquíssimo processo de construção do que a gente está chamando aí dos blocos temáticos, né? Dos 8 blocos, especialmente aqueles ligados a profissões de nível superior, cargos de nível superior, muitos órgãos tiveram essa mesma dúvida que você está me apresentando, que exigem do profissional uma expertise muito grande sobre uma determinada questão, né? Então, uma coisa é um cargo generalista. É um cargo que a pessoa tem que saber um pouco de tudo, né? Claro que essa pessoa também, do cargo generalista, ela vai precisar continuar estudando. São trilhas de conhecimento sem fim, né? Para isso a gente tem ENAP, a gente tem as outras escolas de governo. Mas existem órgãos que precisam já contratar um servidor ultra especializado numa determinada função. Ele tem que ter uma expertise grande naquilo. Então, este órgão, né, vai oferecer a este futuro servidor que precisa ter essa expertise elevada a formação necessária. Ele vai estudar, ele vai passar no concurso com um nível de conhecimento determinado sobre a função, o cargo que ele vai ocupar e o órgão vai formá-lo. Né? Então, isso é a nossa vida, a vida de todos nós. Quem de vocês, jornalista, entrou aqui para trabalhar e sabia tudo? Né? Os cabelinhos brancos da gente, esse é um sinal de que a gente foi adquirindo experiência no trabalhar, né? Então, o trabalho, ele em si, é uma atividade formativa,
né? E quem trabalha e quer ser um profissional qualificado, está posto para ele, você precisa estudar. E, nesse caso, o órgão e as escolas de governo vão estar investindo permanentemente nessa capacitação do servidor, né? Como é que vai ser a escolha? Quem escolher um grupo, ele não pode escolher um segundo Sim. grupo como opção. Ele Isso vai é ter que escolher fundamental carreiras entender. dentro de cada grupo. Eu lembro que tem 8 grupos, né? 8 blocos. Então, ele não vai poder escolher... Não. Ah, Ele, tá. ele pode escolher cargos dentro de um mesmo bloco. E ele vai poder escolher ali dentro... Ele qual que é ranqueia. a prioridade? É. O que ele escolhe primeiro. Exato. Se ele passar no segundo e quiser esperar o primeiro, por exemplo, ele vai Se poder... ele tiver nota, né? Se ele tiver Porque nota, ele vai ranquear os cargos da preferência dele. Então, eu sempre cito o meu caso. Eu sou economista. Eu prestei um concurso para um bloco temático que está lá. Infraestrutura e regulação. Lá dentro eu tenho ministérios que lidam com a área de infraestrutura, obviamente, as agências regulatórias. Meu cargo preferido é para uma agência regulatória, certo? Como economista. O segundo cargo preferido, eu vou trabalhar no Ministério da Agricultura. O meu terceiro cargo preferido é como um cargo generalista, um EPPGG. Quais cargos que são os da minha preferência? Não. Primeiramente, o da agência regulatória. Segundo, o cargo tal. Terceiro, o cargo Ou seja, os candidatos generalista. têm essa opção, então. Eles podem fazer essa opção dentro do mesmo bloco. Aí o candidato tem que saber se a formação dele é adequada, por exemplo, para o cargo de maior preferência. Então, as agências regulatórias, está lá. O que eu quero deste candidato para atuar na área de regulação? Ele tem que ter o curso disso, curso daquilo, né? Mas se você não tem nenhum dessas habilidades e competências, não se candidate, né? Então, o candidato, primeiramente, ele tem que olhar para a sua própria formação profissional. Eu passei por onde? Eu me formei em quê? Quais são os meus conhecimentos, né? Minhas habilidades, talvez. As minhas habilidades, meus conhecimentos, minha trajetória educacional. Um cargo generalista, ele vai poder ter qualquer formação. Ele pode ser de nível superior. Ele pode ser um sociólogo, um economista, um engenheiro, um administrador, né? Para um cargo de generalista. Agora, se a agência regulatória disser, não, eu quero um economista, ok, você tem que ter o diploma de economista. Agora, Regina, sem querer aprofundar muito, mas assim, para quem está ouvindo agora a gente no podcast e se familiarizando, né? Você citou muito os jovens, e é importante a gente deixar claro. Quais são os 8 blocos que nós estamos falando aqui em relação ao concurso unificado? Ai, nossa, aí eu vou ter o meu decoreba aqui, ó. Bom, nós temos... Eu teria que pegar, se eu puder pegar meu celular, que aí eu leio direitinho para você. Com certeza. Né? Grazi, por favor. Enfim, nós temos aí os blocos, né? Só para dizer assim, antes de dizer os títulos dos blocos, é preciso a gente saber que o bloco, ele é, na verdade, área de política pública. Ótimo. Tá? Então, o que é o bloco temático? Ele é um jeito sintético que a gente deu para dizer. O setor público, ele atua em diversas áreas, né? O Estado, ele atua em diversas áreas. E o bloco temático, nada mais, nada menos do que essa área de política pública está neste bloco temático. Então, ciências da natureza, meio ambiente, né? É um bloco temático. Ciências da natureza e agricultura. Então, ali dentro estão os ministérios que atuam na área de meio ambiente, agricultura, né? Outro é infraestrutura. O que lida com a infraestrutura? É o Ministério das Cidades, é o Ministério... Né? Então, os blocos, primeira coisa importante da gente dizer é isso, que lidam com áreas de políticas públicas. Pelo menos os 7 blocos que exigem o curso superior, né, a formação superior. E o bloco de nível médio são, geralmente, cargos de apoio administrativo à execução das políticas públicas. Então, são carreiras transversais também, cargos transversais que vão atuar no suporte àquele profissional mais especializado que vai estar na ponta da elaboração da política. E isso é fundamental para todos os ministérios. Inclusive, muitos ministérios reclamam
Que é isso que a gente chama de, o que um colega chamou essa rotatividade entre as carreiras, né, muito estimulada pelo formato padrão de concurso, é que o seguinte, a pessoa entra pela porta de um concurso de nível médio e fica ali, estou mapeando aqui para ver se pinta um concurso de nível superior, porque o candidato ou o servidor já tem um curso superior concluído. Então, ele fica ali de olho. Pintou um concurso para o órgão tal. Rapidamente, ele sai, né, passa num concurso de nível superior, sai, deixa aquele buraco. E aí, os ministérios vão perdendo gente altamente qualificada que atua nessa área de suporte, porque fica pulando de galho em galho, né? Até porque são carreiras que geralmente ficam estagnadas, paradas, não tem melhoria salarial, né? Não tem um reconhecimento, né? Então, o chamado carreirão, né? As pessoas ficam ali desestimuladas. São quantas vagas para nível médio, quantas para superior? Bom, vamos ver aqui, porque isso, gente, realmente eu sou péssima de decoreba. Eu poderia fazer o concurso público unificado, não é decoreba, tá, gente? Isso aqui é legal. Vou ver aqui meu grupo do CPNU. Que era decoreba. Muitos, é mais uma boa notícia. Boa notícia, né? Não é decoreba, não é decoreba, tá? Então, vamos lá, CPNU, gente, tá difícil. Questões dissertativas? NIU pós-edital. Vamos ver aqui, ó, esse aqui. Pós-edital, que aqui eu acho que vai ter minhas CPNU pós-edital. Olha, aqui que nota informativa, gente, eu não vou achar, desculpe. Tá certo. Meu WhatsApp é caótico. Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, são 8 blocos temáticos que compreendem áreas de políticas públicas, né, áreas específicas e carreiras transversais, que vão atuar nas diferentes áreas de políticas públicas. Então, eu vou ter aí infraestrutura, vou ter ciências do meio ambiente, agricultura, vou ter regulação estatal e infraestrutura física, né? Tem aí o Ministério, por exemplo, da Indústria e Comércio, que envolve toda a questão das relações internacionais do país, comércio exterior. Então, isso, são políticas públicas, áreas de atuação do Estado em determinados campos de políticas públicas e na área suporte das políticas públicas, que são as carreiras de nível médio. As provas vão ser todas no mesmo dia, ou seja, quem quiser a vaga de ensino médio não vai poder prestar também, né? Escolhido o bloco, fim de papo. Ontem mesmo nós recebemos uma ligação de uma candidata dizendo o seguinte, olha, eu vou concluir o meu curso superior em julho ou agosto, eu poderia fazer já um concurso para nível superior? Eu respondi a ela, falei, olha, se fosse você não arriscaria, que, né, você se matricula. E no momento em que você passa. Mas no momento em que você for chamada, você ainda não tem o diploma de graduação. Não vai poder tomar posse. Não vai poder tomar posse. Né? Então, não arrisquem. Se você ainda está um pouco distante da sua formatura, né, vai demorar um pouquinho, é melhor esperar um novo certame. Não como esse, talvez, porque esse realmente foi uma experiência que eu acho que nós vamos precisar avaliar, né? Não é barato fazer um concurso desse, é um concurso mais barato do que cada órgão fazer o seu, tá? Tem essa característica de economicidade. Mas não é algo banal, né? Não é algo trivial que você preferível, possa... então, o candidato investir na formação dele, né? Até esperar uma nova então, oportunidade. eu não aconselho. Quem ainda está terminando a sua graduação, vai que acontece, o cara quebra o pé e não consegue se formar, não consegue pegar o diploma. Né? Então, assim, não aconselho. A menos que a pessoa realmente esteja ali já na véspera de se formar, né? A senhora falou, né, que até o fim do mandato provavelmente vai dobrar o número de vagas de hoje, né? Que estão em concurso. Quase 20 mil, né? Juntando o concurso nacional unificado com vagas de concursos isolados, né, por órgão, por empresa, incluindo as empresas estatais, a gente pode chegar até ao final do mandato do presidente Lula com em torno de 20 mil vagas criadas na administração pública federal. Então dá para
esperar um pouco, se preparar um pouco mais, porque vai ter mais concurso por aí, né? É melhor. Existe uma discussão que é clássica, digamos assim, em relação ao funcionalismo público, que é a questão do tamanho do Estado, né, doutora Regina? Que fala-se muito que o Estado é inchado, ao mesmo tempo também tem gente que argumenta que não, que na verdade não é isso, que existe uma defasagem de servidores, levando em conta a população brasileira e as demandas, digamos assim, da sociedade. Como é que a senhora enxerga essa discussão? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, eu acho que essa discussão, como muitos outros debates importantes na sociedade brasileira hoje, viraram um fla-flu, contra ou a favor. Você não tem um campo razoável, sensato de debate, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma economista que eu gosto muito falar sobre o lançamento da política industrial, né? Não tem isso assim, vamos analisar a nova política industrial, né? O novo Brasil industrializado. Não, eu sou contra ou sou a favor. Gente, são discussões complexas demais para a gente ser contra ou a favor, né? Então, eu acho um debate muito simplificador, um debate muito rasteiro esse de dizer, o Estado é inchado. Inchado em relação a quê? A quem? Vai no interior, lá do Amazonas, e pergunta para a população, o Estado aqui é inchado? Aí a pessoa vai te responder, Estado? O que é Estado? O que é política pública? Então, acho que nós temos um problema alocativo, né? Nós temos um problema de o Estado está onde precisaria estar, né? Fica até um jogo de palavras aqui, né? Mas o Estado está na ponta, ele está lá atendendo as pessoas onde elas precisam, a população que mais necessita. A gente vê aí hoje, por exemplo, o problema da segurança pública, né? Que é um problema gravíssimo, não só no Brasil, como em vários países da América Latina, né? Vai aí nas comunidades, né, de periferia e pergunta, tem Estado aqui, gente? Não. Né? A segurança não está chegando lá, a saúde não está chegando lá, a educação não está chegando lá e, por isso, a criminalidade aumenta, né? Então, eu acho que esse debate tem que ser feito a partir do seguinte ponto de vista. Há servidores suficientes para atuar nas áreas de políticas públicas fundamentais para o bem-estar da população, não é? Esses servidores estão sendo servidores públicos, estão atuando para atender a população naquilo que ela mais precisa? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer, não em termos de um quantitativo solto no ar, né? Então, eu acho, sim, essas estatísticas. No Brasil tem X servidores por habitante, enquanto que na Suécia é muito menos. Gente, vamos comparar o Brasil com a Suécia? Vamos comparar o Brasil com a França? Não vamos. A Suécia e a França são países que têm estados de bem-estar longevos. 50, 60, 70 anos de construção ali, tijolinho por tijolinho. Nosso estado de bem-estar social, ele é muito recente se comparado aos demais países. Está engatinhando. Está engatinhando. E não é um contínuo, né, gente? Claro. Então, é assim, a gente consegue botar uns tijolinhos de pé, vem uma ventania, derruba 10, deixa 1. Aí a gente tem que vir e colocar os outros 9 tijolinhos. Então, né, me lembro da música do Caetano Veloso, né? Tudo aqui é construção e, ao mesmo tempo, já é ruína. Então, você falar que o Estado é inchado num país onde existe tanta desigualdade, tanta descontinuidade, né, em que você leva 2 gerações para construir e vem 4, 5 anos e desconstrói tudo aquilo que você, com muito esforço, seus pais, seus avós lutaram para construir. Então, eu acho que o debate hoje sobre tamanho de Estado, não é só no Brasil não, tá, gente? No mundo inteiro. É um debate muito rasteiro. E eu digo que no Brasil é rasteiro ao quadrado, né? É muito rasteiro. E, na verdade, ele reflete mais interesses de certos grupos, inclusive incrustados no Estado, né? Porque é tipo assim, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Então, quer desmontar, desmonta do outro. O meu você deixa aqui, né? Meus privilégios, meus... Grupos, né? grupos que se beneficiam do Estado, inclusive, né? Inchado de privilégios, com certeza. Quem né? assistiu a entrevista do ministro Fernando Haddad essa segunda-feira no Roda Viva, o que o ministro falou? PEC dos supersalários. Ninguém quer falar sobre isso.
Ninguém quer falar sobre o PEC dos A super ministra falou salários. com a gente sobre A ministra, isso também. né, falou na sua longa entrevista aqui para o Correio. Então, acho que o debate tem que caminhar para esse caminho, para esse lugar. Né? O Estado brasileiro tem gente atendendo a população, está oferecendo serviços públicos de qualidade a quem precisa, ou está concentrando, está reproduzindo a desigualdade social, histórica e estrutural que nós vivenciamos no Brasil. Então, eu acho que uma das missões, que eu considero como uma missão desse concurso, é começar a desmontar essa lógica, né, do privilégio, da concentração, né, e colocar o servidor na ponta, onde a população precisa do servidor. Né? Eu cito aí o exemplo do concurso do Ministério do Trabalho para auditor fiscal. Onde que os auditores fiscais do Ministério do Trabalho precisam estar, né? Os AFT, né? O Auditor Fiscal do Trabalho. Lá onde está acontecendo o trabalho análogo à escravidão. Claro. Lá onde está acontecendo crianças trabalhando em carvoarias. Né? Ele não precisa estar num escritório refrigerado em Brasília. Né? Então, eu penso assim, a política pública tem que estar lá, onde o cidadão está, o cidadão que paga impostos. É aquela discussão que diz assim, não se trata de Estado mínimo, né? E sim de Estado eficiente Estado necessário. E mais Estado necessário. Né? Né? Então, esse debate Estado mínimo, Estado máximo, é um debate, para mim, absolutamente rasteiro. Né? Ainda mais depois da pandemia, né? Onde a presença do Estado foi fundamental para... Se não fosse o SUS, empresas e pessoas. O Estado entrou, eu lembro... Não só aqui no Brasil, né? No primeiro mês da pandemia, os quantos trilhões que o Banco Central injetou de liquidez nos bancos para evitar uma crise bancária em função das empresas que tiveram que suspender suas atividades. Quem entrou socorrendo os bancos? Foram os próprios bancos? Não, foi o Banco Central. O que é o Banco Central? Um órgão do Estado. Né? Então, eu acho que é isso, gente. Estado é isso. As pessoas às vezes falam de Estado, não tem nem noção do que significa o Estado. Né? E eu acho que esse debate sobre o papel do Estado, ele foi resgatado recentemente com uma força muito grande, e é por aí. Outra controvérsia também, relativa agora ao concurso, são as contestações, né, Rosana? Exatamente. Tem, sem querer entrar nos pormenores, nos pormenores do juridiquês, como é que vocês estão trabalhando em relação a essas contestações? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, nós temos aí uma assessoria jurídica, né? A nossa Conjur, a AGU. A AGU participou também de todo o processo de construção do concurso. Os editais do concurso foram elaborados com todo o rigor jurídico e a segurança jurídica necessária. O MGI está trabalhando junto com a AGU, com a CGU, com o TCU. Nós estamos sendo avaliados e acompanhados permanentemente pelos órgãos de controle externo. Então, e estamos com uma equipe assim 24 horas, né? A nossa consultoria jurídica mais a AGU olhando cada passo, né? Então, contestações estão sendo analisadas todos os dias. Os editais já passaram por retificações, sejam apenas retificações de ordem material, uma redação inadequada que foi dada a um certo parágrafo, né, do edital, como contestações mais robustas. Então, nossa consultoria jurídica e a AGU estão permanentemente, né, acatando, recebendo as várias contestações e tentando responder na medida do possível. E fiquem tranquilos, né, os candidatos, que cada contestação dessa está sendo feita, está sendo analisada com muito rigor e estamos dando o tratamento jurídico adequado, seguro e rigoroso para tudo que chega nas nossas mãos. Isso pode atrapalhar o cronograma? Porque a prova vai ser agora, em maio, né? Nós esperamos que não, né? Os nossos advogados estão exaustos. Eu não queria estar no lugar deles, mas aproveito aqui um momento para agradecer a nossa Conjur, pessoas dedicadíssimas, né? Doutora Caroline, doutor Carlos Henrique, doutor Armando. Então, estão conosco assim, o tempo inteiro, nos dando a segurança, a tranquilidade. Mas, assim, esperamos que não. Que tudo o cronograma corra na medida do possível, dentro dos prazos que estabelecemos. Mas, como queremos fazer tudo com segurança jurídica, pode ser que aconteça, né? Mas esperamos que não. Né? Doutora Regina,
faz parte do podcast do Correio a gente ter uma sessão, um momento, digamos assim, um pouco mais informal, até porque as pessoas têm curiosidade em conhecer mais questões do entrevistado, pessoais do entrevistado. A senhora fez a sua carreira fora de Brasília, né? Agora a senhora está morando aqui em Brasília. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi a sua experiência, primeiro no serviço público e agora aqui em Brasília. Olha, eu sou uma andarilha. Eu já morei em muitas cidades, né? E aí no meu repertório musical, claro, Legião Urbana, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? Então eu sou uma cidadã do brasileira. Gosta de música, porque já falou de Milton, já falou de Caetano, de Legião, muito bem. Minha playlist é vasta e variada. Então eu já morei em várias cidades brasileiras, né? Sou originária de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas já morei em Vitória, Campinas, São Paulo, agora estou em Brasília, né? Vim a Brasília muito a trabalho, eu sou economista, bacharel em economia, em ciências econômicas, pela Federal de Minas Gerais. Por 25 anos fui economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, uma instituição extremamente importante para os trabalhadores brasileiros, né? Pesquisas de emprego, desemprego, cesta básica, né? Faz uma série de pesquisas de extrema importância. E então, durante 25 anos, eu tive a minha carreira profissional no DIEESE e depois eu saí, né? Por vontade própria. Tive um período de atuação como consultora, né? Em São Paulo. E recebi o convite, e nessa da consultoria, trabalhei junto com o atual secretário José Celso. Então, ele foi corajoso, né? Ele foi bastante corajoso, confiou em mim. Trabalhamos juntos em alguns projetos e aí ele me convidou e eu resolvi aceitar. Mas é a minha primeira vez trabalhando no setor público, né? E espero um pouco trazer essa minha experiência de terceiro setor, né? E de consultoria para o setor público e estou aprendendo muito. Como é ver a máquina pública federal assim, em loco, como a senhora está vendo? Qual é a sua reação? Olha, para quem sempre trabalhou numa instituição assim, pequena do tamanho físico, né? Porque o DIEESE é grandioso no trabalho que faz, excepcional, né? Mas é quase uma família, né? Porque são poucas pessoas espalhadas pelo Brasil e tudo muito informal, né? Não existem hierarquias, né? O chefe e o trabalhador estão ali, né? Pode xingar o chefe e tal, não sei o quê, brigar com ele. Então, é uma experiência muito diferente, né? Quando você entra na máquina estatal, você fala... Nossa, que coisa grande, né? Então, claro que o primeiro contato a gente fica um pouco assim, meio sem lugar, né? Porque eu sou uma pessoa muito informal, né? Então, eu me obriguei a um certo comedimento, né? Roupa e tal, né? Mas eu acho que, para mim, do ponto de vista pessoal e profissional, está sendo uma experiência fantástica. E eu tive esse privilégio gigante, né, proporcionado aí pelo secretário, de estar participando da construção do concurso, que, como eu disse no começo, está sendo a experiência mais importante da minha vida profissional, sem dúvida alguma. A ministra deu uma sinalização de que pode ter um segundo concurso unificado ainda, será? Tomara. Bom, Deus a ouça, né? Vocês sabem que a gente tem que lidar aí com as restrições orçamentárias, não estamos passando por um momento fácil, espero que a gente, a partir de meados desse ano, comece a ver mais luzes aí, né, no fim do túnel dessas restrições, mas, enfim, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, a ministra Esther, a ministra Simone, estão comprometidos com a responsabilidade fiscal, é um ponto positivo, e esperamos que dentro desse novo arcabouço fiscal, né, a gente consiga fazer com que a economia possa crescer e a gente possa ter mais concursos, né? Porque eu acho que o concurso é uma política pública fundamental, especialmente para os jovens. Só lembrando, termina dia 9 de fevereiro, né? Lembrando aí, candidatos, dia 9, antes de ir para o carnaval, vamos fazer... Não vai ter prorrogação, a ministra Não vai falou. ter. Então, pulem o carnaval, mas pulem com a inscrição do concurso feita. Não se esqueça. Tá? Ok. Tá certo. Muito obrigada. Doutora Regina, eu agradeço a sua participação aqui no podcast do Correio. Foi um prazer recebê-la. Espero que a senhora venha mais.
Agradeço muito e espero ter contribuído aí com as informações. Tá certo. Muito obrigada. Vamos marcar outros. Estaremos aí. Muito bem, o podcast do Correio fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.